Bem, irmãos, eu não vou me estender muito com os irmãos agora, né? Talvez, acredito que talvez nem uma hora nós vamos ficar aqui mais, mas eu queria introduzir para a nossa meditação um outro aspecto, né? Que eu disse para os irmãos que nós íamos falar sobre os judeus, os gentios e a igreja. Então, com respeito aos gentios, eu queria começar mostrando para os irmãos aqui algumas expressões que a Bíblia menciona. Aliás, duas frases com respeito aos gentios que são muito importantes e que nós às vezes não prestamos atenção a elas, né? Então eu queria que os irmãos lessem comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 21, capítulo 21. Esse texto que nós vamos ler aqui, irmãos, ele é muito parecido com o que está lá em Mateus capítulo 24, mas eles não tratam do mesmo assunto, eles são diferentes, no meu entendimento eles são diferentes, tá? Então o que nós vamos ler aqui, a partir do verso 20, capítulo 21 de Lucas, verso 20, o que nós estamos lendo aqui é uma palavra do Senhor Jesus com respeito ao que aconteceu em Jerusalém, aquela destruição que nós mencionamos aqui no ano 70. Então, veja o que está escrito aí, 21, 20. Quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Em Mateus, quando você lê esse mesmo texto lá, diz assim: quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. É diferente. Aqui diz: quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Foi o que eu falei para os irmãos, que foi a destruição do ano 70. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Então está falando daquele período que eu disse para os irmãos lá da destruição de Jerusalém no ano 70. Agora preste bem atenção no versículo seguinte: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Então, irmão, isso já aconteceu e nós já sabemos que uma parte de Israel já voltou para Israel. Eles foram levados cativos para todas as nações. Nós acabamos de ler agora mesmo que Deus disse que ia abrir a sepultura deles. O que era abrir a sepultura? Era tirar eles das nações onde eles foram espalhados. E aí diz: e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, irmão, essa é uma frase importante: os tempos dos gentios. O que significa isso? Nós vamos ver agora mesmo. Se você passar para frente, nós vamos encontrar uma outra frase sobre os gentios. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos ler o verso 25. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel. Agora a frase importante: até que haja entrado o quê? A plenitude dos gentios. Lá nós vemos o que dos gentios? Os tempos dos gentios. Aqui nós temos a plenitude dos gentios. Então, irmão, essas duas frases muito importantes. Ok? Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós carecemos da tua bênção, do teu fortalecimento, da tua vida de ressurreição. Pai, carecemos da iluminação do teu Santo Espírito.
Senhor, abra a tua palavra para nós, nos leve onde o Senhor deseja que nós meditemos, nos conceda a tua graça, tua misericórdia. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Os irmãos sabem que esse capítulo aqui, 11 de Romanos, é relacionado com o povo de Israel, é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Quando você lê aqui, é de tirar lágrimas, é muito bonito, muito bonito. Mas não vou falar sobre esse capítulo agora para os irmãos. Eu vou pegar exatamente essa expressão que nós vemos no verso 25. O que Paulo está dizendo? Paulo está escrevendo para um grupo de irmãos de Roma que não eram judeus, eles eram gentios. Está vendo? Então Paulo diz: olha, irmãos, não quero que vocês ignorem esse mistério. Então, irmão, o endurecimento da nação de Israel é um mistério. Então ele diz: eu não quero que vocês ignorem esse mistério. Por quê? O endurecimento veio em parte a Israel. Por que o endurecimento veio em parte sobre eles? Bom, porque qualquer judeu que quiser se converter ao Senhor Jesus, ele pode fazer, mas a nação não pode. A nação toda não. A nação permanece na cegueira, na incredulidade. Mas qualquer indivíduo de Israel que quiser aceitar o Messias, ele pode aceitar. E a igreja hoje, Paulo diz lá em Efésios capítulo 3, ela é formada de judeu e gentio. Mas agora em Cristo não há nem judeu e nem gentio, porque agora nós somos igreja. Mas Deus forma a igreja desses dois, tá certo? Então ele diz que o endurecimento veio em parte a Israel até uma certa época. Que época é essa? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, entrado para onde? O que Deus está fazendo desde que Israel foi rejeitado? Deus fechou a porta para Israel e se voltou para quem? Para os gentios. É isso? Muito bem. Então agora os gentios estão entrando. Entrando para onde? Para o corpo de Cristo, para a igreja. Está vendo? Quando essa plenitude, irmão, o último gentio, que deve fazer parte da igreja, tiver entrado, a porta fecha. E aí Deus se volta novamente para Israel. Olha o versículo seguinte, o que é que diz? Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Verso 26. E assim? Vamos outra vez? Como é que diz? E assim? Está vendo, irmão? Todo o processo 90% ou 80%? Aí, irmão, uma coisa muito grande vai acontecer com esse povo ainda. Mas, irmão, quando? Quando a plenitude dos gentios tiver entrado. Está vendo? Deixa eu ler com você um outro texto da Bíblia, que nós vamos meditar, provavelmente amanhã eu vou falar um pouquinho para os irmãos. Atos capítulo 15. Atos 15, vamos ler a partir do verso 12. Atos 15, 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles. Entre os gentios. O quê? Entre os gentios. Ainda não ouvi, como é que é? Entre os gentios. Isso, irmão, obrigado. Então, Paulo e Barnabé estão contando, né? Estão reunidos em Jerusalém. Os apóstolos estão lá, os presbíteros da igreja estão lá, e os judeus estavam perturbando o trabalho do Paulo e do Barnabé. Está vendo? Estava todo mundo lá. Então, reunido porque o problema estava partindo da igreja em Jerusalém. Todo lugar que Paulo ia com Barnabé e pregava o evangelho, vinha o judeu atrás e dizia: mas você tem que circuncidar e guardar o sábado. E então levaram essa questão lá em Jerusalém para poder ser resolvida. E aí então Paulo e Barnabé estavam contando quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Irmão, preste bem atenção, irmão. Quando a palavra de Deus chama judeu é uma coisa, quando ele fala gentio é outra coisa. Está vendo? Então repare bem aqui. Depois que eles terminaram de falar, levantou-se Tiago e disse: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão Pedro como Deus primeiramente visitou os
nos gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Vamos, o que é isso aqui? Quando é que foi que Pedro pode falar que Deus visitou primeiramente os gentios para tirar dentre eles um povo para o seu nome? Quando é que foi isso? Abraão. Casa do Cornélio. Você lembra que Jesus falou com Pedro que daria para ele o quê? As chaves, né? Plural. 2 chaves tem que ser. Com uma chave, irmão, ele abriu a porta para o judeu lá em Jerusalém no dia de Pentecoste. Com a outra chave ele abriu a porta para o gentio na casa do Cornélio. Lembra que para ele entrar na casa do Cornélio, Deus teve que dar para ele aquele sinal, né? Aquela revelação lá do lençol que descia do céu. Aí, irmão, preste bem atenção. Lá diz que era um lençol que estava cheio de quê? Animais limpos e imundos. Desceu de onde? Animal imundo, irmão, no céu? Estranho, não? O lençol desceu para animal imundo. E aí uma voz dizia: Pedro, mata e come. E disse: não, Senhor, na minha boca nunca entrou coisa imunda. E aí, irmão, 3 vezes o lençol teve que, né? O Senhor teve que mostrar aquele sinal para ele, né? Porque o Pedro, irmão, nunca entraria na casa do Cornélio, que era o quê? O gentio. Gentio para ele era um cão, não tinha valor nenhum, tá vendo? Mas o Senhor mandou aquele lençol. E aí, quando ele falou pela 3ª vez, ele disse: não tornes imundo aquilo que Deus purificou. Tá vendo, irmão? Animal limpo e imundo. O que era? Judeu e gentio. Quando é que Deus fez essa purificação, irmão? Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele é a propiciação, não somente pelos nossos pecados, diz o apóstolo João, mas pelos pecados do mundo inteiro. É assim, irmão? Então ele diz: Pedro, não diga que é imundo, porque eu purifiquei. E agora você esteja preparado. Quando ele acabou de entender aquela mensagem, quem que chegou lá embaixo? Alguém batendo na porta e dizendo: onde é que está o tal de Simão aí? Ele falou: sou eu, Simão Pedro. Um anjo apareceu para o nosso patrão lá, o Cornélio, né? Ele é um centurião lá da corte italiana, e mandou que viesse te buscar aqui para você falar umas palavras de vida eterna para ele. E aí o Espírito Santo disse para Pedro: vai com eles e não pergunte nada. Você já viu lá dentro a lição que eu te mostrei: não tornes imundo o que Deus purificou. Está vendo, irmão? Ali, irmão, começou o mover de Deus entre os gentios. Entre os gentios. A porta foi aberta na casa do Cornélio. Está vendo, irmão? Então aí Pedro, ele está relatando como Deus visitou primeiramente os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então, irmão, isso é a igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Isso é a igreja. Está vendo? E aí então Tiago continua dizendo: conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei. Então, irmão, cumpridas quais coisas? Olha para a sua Bíblia, não olha para mim. Verso 14: quando Deus tiver concluído a obra de tirar dentre os gentios um povo para o seu nome. O que é isso? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Vamos, tá vendo como é que a Bíblia encaixa assim? Tá vendo? Então aqui está dizendo: cumpridas essas coisas, quando acontecer isso, quem que voltarei aqui? Na nossa tradução, irmão, sabe, não tem eu voltarei, mas teria que ter, porque está dizendo quem é que vai voltar, irmão? É o Senhor Jesus. Então, irmão, quando terminar esse período que nós chamamos aqui de um povo dentro dos gentios para o seu nome, é a igreja. Quando esse povo for completado, aí o Senhor vai voltar. Tá vendo? Aí ele volta e o que ele vai fazer? Reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Irmão, a maioria dos cristãos parou no Senhor, tirando um povo para o seu nome, que é a igreja dentro dos gentios. Alguns que vão um pouco mais além de ser, mas ele acha que ele vai levantar o tabernáculo de Davi que está caído, que é a nação de Israel.
Mas irmão, Deus vai completar a igreja, depois Ele vai levantar a nação de Israel, como nós lemos lá em Romanos 11, todo Israel será salvo. Está vendo? Mas parou aí, irmão? Continua lendo. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os... Vamos entender? Você tem aqui, ó, no verso 14, a igreja, um povo que está tirando para o nome dele. No 15, no 16, o tabernáculo caído de Davi, os judeus. E depois então ele vem e diz: para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Irmão, tá vendo? Irmão, esse texto aqui, irmão, é de um significado tremendo, que mostra que a obra de Deus não vai parar com a igreja, vai continuar. Ele começou com o gentio, depois Israel e depois a igreja. O que ele vai fazer agora? Igreja, judeu e gentio. Agora, irmão, veja só, eu disse para os irmãos aqui que esse versículo, a plenitude dos gentios, está relacionado com a salvação dos gentios para fazer parte da igreja. Mas o que é os tempos dos gentios? Irmão, se você não conhecer isso, você vai alimentar uma falsa esperança o tempo todo, de que você tem condição de mudar esse mundo, e não tem condição de mudar. Sabe por quê, irmão? Porque o governo desse mundo foi entregue na mão dos gentios, é eles que governam. E eu vou mostrar para você se está certo ou não. Você vai ler comigo aqui um outro texto da palavra de Deus, livro de Daniel, profeta Daniel. Capítulo 1, Daniel capítulo 1. Versículo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. E aí que mais? Verso 3: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Verso 6: entre eles se achavam dos filhos de Judá, quem vai? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, irmão, esses quatro foram mencionados. Então, Daniel está lá na Babilônia, ele já foi levado daquele cativeiro que eu falei para os irmãos, 70 anos lá no cativeiro. Então, irmão, a partir desse momento em que o povo de Deus é colocado na mão de um rei pagão, como Nabucodonosor, ali, irmão, começou o tempo dos gentios. E aí o que Deus vai fazer? No capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Os irmãos lembram? Sonhou o quê? Capítulo 2, sonhou com uma estátua, é isso? Uma estátua muito grande. E essa estátua, como é que ela era? Cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas, bronze, e as pernas e os pés de barro. E lá embaixo, lá perto dos dedos, os pés com os dedos, em parte de ferro e em parte de barro. Então, a palavra de Deus explica que essas quatro divisões, era a cabeça de ouro, era o reino da Babilônia, do Nabucodonosor, os braços e o peito aqui, simbolizando os dois reinos da Média e da Pérsia, e depois ao ventre e as coxas de bronze, o reino de Alexandre, da Grécia, e depois então o reino de ferro, que foi o domínio de Roma.
Então, irmãos, Deus está revelando para o Nabucodonosor. Ele teve esse sonho e ninguém sabia interpretar. Mas aí alguém falou: olha, tem um aí nos filhos aí de Israel, né, que diz que ele tem o espírito dos deuses. Então mandou chamar o Daniel. Então vamos ver o que Daniel diz para ele. Capítulo 2, verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso, e aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha nas eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Os irmãos entenderam? Ele teve uma visão da estátua, e agora o Daniel, pela revelação de Deus, conta para ele o sonho, porque ele não contou para ninguém. O Nabucodonosor disse: não, se você tem realmente sabedoria, você tem que me contar, você tem que me revelar qual é o sonho. E aí ele falou: Deus me revelou. O senhor estava meditando lá no seu leito, e aí o senhor sonhou com uma grande estátua, cabeça de ouro, peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, e as pernas, né, de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de bronze. É exatamente isso. E agora ele vai dar a interpretação. Versículo 37. Tu, ó rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino. E olha bem, irmão, preste bem atenção nessa expressão. Nabucodonosor é um rei gentio, pagão, inimigo do povo de Deus. Ele diz: o Senhor é o rei a quem Deus conferiu, a quem Deus entregou o reino. Está vendo? E ele diz: a cujas mãos forem entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Vê, irmão? Essa é a revelação de Deus. Aí vai continuar dizendo: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, porque não é mais igual ao ouro, agora é prata, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Os irmãos sabem, Alexandre, ele dominou quase que o mundo inteiro. Faltava pouquinho para ele dominar tudo, ele perdeu o reino dele. Mas a palavra de Deus aqui é profecia. E o quarto reino será forte como ferro. Tá vendo? Então essa é a revelação que Deus está dando para ele. Muito bem, para mim adiantar um pouquinho para os irmãos, meu propósito não é entrar no assunto total agora, só para você voltar para casa, meditar sobre esse que nós estamos falando aqui. Irmão, o que vai acontecer no capítulo 3? Olha, dá uma olhadinha aí. Capítulo 3, verso 1. O que o rei Nabucodonosor fez? A cabeça de ouro? Hã? Diz que ele fez uma estátua toda de ouro. O que ele queria dizer com isso, irmão? Ele disse: você está enganado, Daniel. O meu reino não vai passar. Não vai ter outro reino depois de mim. A estátua todinha vai ser só de ouro. Meu reino vai permanecer para sempre. Mas, irmão, quem foi que entregou o reino para ele? Quem que deu poder para ele? Lembra que Jesus falou com Pilatos? Se você não sabe que eu tenho poder para te libertar, para te condenar? O que ele respondeu? Nenhum poder terias, se de cima não te fosse dado. É isso aí. Então, irmão, Deus está no controle de tudo. Está vendo? E aí o Nabucodonosor faz uma estátua toda
toda de ouro, e disse: meu reino não vai passar. Está vendo? E aí, irmão, sabe o que vai acontecer? Ele se rebelou contra o propósito de Deus, contra a determinação de Deus. Então eu quero só mostrar para os irmãos o seguinte: aqui, irmão, exatamente nessa experiência começa o tempo dos gentios. O que é o tempo dos gentios? Começa com a cabeça de ouro do reino da Babilônia e vai até o final, não somente do reino de Roma, que é simbolizado pelas pernas de ferro, mas ele vai até o período em que uma rocha é cortada da montanha e ela vem e bate nos pés, nos dedos do pé. São 10, é 5 em cada pé. O que é isso, irmão? É que a Bíblia diz que quando o anticristo aparecer, a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Esses 10 chifres são 10 reis que vão aparecer juntamente com o anticristo. Então, irmão, isso aqui está falando exatamente desse período no final da tribulação, quando o Senhor Jesus descer nas nuvens até a terra. Então ele é a rocha que vai bater sobre aquela estátua, e aí a estátua é desmoronada de que maneira? Primeiro o barro com ferro, depois a parte de ferro, depois a parte de bronze, depois a parte de prata e depois a parte de ouro. Ou seja, todo o reino dos gentios vai desmoronar. Mas, irmão, ele vai durar até os dias em que Jesus há de voltar nas nuvens. Até lá será o tempo dos gentios. Então eu quero só ler para os irmãos alguns versículos para os irmãos verem como Nabucodonosor não aceitou que Deus está sentado no trono e que Ele é o dono do universo e que Ele dá o reino a quem Ele quer. Veja o que Deus vai fazer com ele. Capítulo 4, verso 1. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Ô irmão, que linguagem estranha. Um homem de guerra, perseguidor, mas sabe o que é? Ele está contando a história de trás para frente. Isso aqui é o resultado do que nós vamos ver no capítulo 4. Por isso que agora ele pode falar paz, está vendo? A todos que habitam em toda a terra, porque antes ele quer destruir todo mundo. Está vendo? Mas escuta só, ele diz: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Irmão, não esqueça, esse é um rei gentio que levou cativo o povo de Israel para a Babilônia, está vendo? Destruiu o templo de Deus, queimou a cidade de Jerusalém, destruiu o muro da cidade. Esse é o rei que está dizendo essas palavras. Ele diz: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Irmão, isso aqui poderia ser colocado no final do capítulo. Então agora vamos ver o que está querendo contar para nós. Então ele vem, verso 4: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, feiticeiros. Lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltsazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltsazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Os irmãos sabem que está confiando aqui no Daniel, porque o Daniel já interpretou o sonho no capítulo 2, ok? Só que ele continua na rebeldia contra Deus. E aí então ele vai dizer: eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada dos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos,
derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens, constituir sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Belsazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer a interpretação, mas tu podes, pois em ti há o Espírito dos deuses santos. Está vendo, irmão? Então agora Daniel vai dar para ele a explicação, tá? Desculpe, irmão, eu estou querendo ler para vocês mesmo, não estou querendo comentar ainda. Então ele diz, verso 20, Daniel está falando agora: a árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e foi vista por toda a terra, cuja folhagem e era formosa, verso 22, és tu, ó rei. Mas o que aconteceu, irmão? Apareceu um vigilante, um santo que descia do céu, e qual foi a ordem dele? Corta essa árvore, ou seja, ele vai perder o reino dele. Então ele diz, tu és o rei, és tu, ó rei, essa árvore, que cresceste e viesse a ser forte, e a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até as extremidades da terra. Quanto ao que o rei viu, um vigilante, um santo que descia do céu, e que dizia, cortai a árvore. Verso 24, essa é a interpretação, ó rei, este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. O irmão está entendendo, irmão? Que toda essa dificuldade do Nabucodonosor é porque ele não reconhecia que Deus é o dono e que ele dá o poder e o reino a quem ele quer. E aí então ele vai contar, verso 29, ao cabo de 12 meses, Deus deu para ele um ano, para ele pensar bem, isso, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei, para a casa real com o meu grandioso poder, e para a glória da minha majestade? Irmão, viu? Olha só, esta é a grande Babilônia que eu edifiquei, para a casa real com o meu grandioso poder, e para a glória da minha. Lembra daquele homem lá, que a propriedade dele cresceu e disse, alma tem muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas ele dizia tudo para ele, tudo para ele. Então, irmão, quando Nabucodonosor acabou de fazer esse pronunciamento, aí diz a palavra de Deus assim, falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se te diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão a comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, ou 7 anos, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Irmão, terceira vez que essa frase aparece aqui. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Irmão, virou um animal, um bicho peludo. Se você nunca acreditou em lobisomem, esse é o lobisomem. Cresceu tudo, irmão, e as unhas como das aves, virou um animal, pelo de pena.